mesma coisa, entregou as perguntas, já eles vêm. Não, é porque não dá para, se cada um perguntar 30, a gente não sai daqui. Mas vocês não tenham dúvida, eu não tenho essa arrogância de achar que eu sei tudo, não, ao contrário. Eu cheguei aqui, peguei 2, 3 propostas antigas que existiam, peguei todos os planos novos, já estou estudando isso desde a campanha, analisei todos os planos novos, tentei combinar virtudes. É possível pegar a capitalização para fazer o país crescer mais rápido e levar algo para o futuro? Sim. Podemos perder a solidariedade? Não. Então bota o nocional aí. Bota o nocional. Se a capitalização não for potente o suficiente, bota o nocional. Sabe por que dos 30 países que lançaram, 18 lá fora caíram? Porque como teve o crash lá fora, os juros caíram para zero. Os juros ficaram 10, 15 anos e zero. E aí você, claro, pode acontecer aqui. Se acontecer aqui, a gente bota a camada de proteção e acabou. Agora, se não acontecer, e se o juro continuar 7, 8, 10% real, como ficamos 30 anos? 30 anos, o suficiente para quebrar os estados, quebrar os municípios, quase quebrar a União, que deve 4 trilhões, os juros funcionários. Imagina se esse juro tivesse trabalhado para o trabalhador, tivesse acumulado para o trabalhador. Como é que estavam as aposentadorias hoje? Nós estamos comparando com países que ficaram com juro baixo. E o juro 7, 8% acumulando para os trabalhadores. Teria sido um futuro diferente, teria sido um crescimento muito maior do que nós tivemos. Então, eu só peço que examinem de cabeça tranquila, de cabeça aberta, não desacreditem em nós mesmos. Quer dizer, quando tem 3 meses que aconteceu uma eleição, aí fala, isso é o golpe, isso é isso, é aquilo, eu falo, meu Deus do céu, quer dizer que então isso aqui não vale nada. Isso aqui tudo é uma representação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta, dizendo, espera aí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário, está quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? A democracia não é isso, só vocês que ficam. Bom, deputado Mário do Rosário, por favor. Deixa o ministro concluir, tem mais oradores inscritos. Eu disse que tiveram governos virtuosos, fizeram coisas boas na política social. Agora, vocês querem o que mais? Sempre acertam? Não, é dos dois lados. Deputado, por favor, deputada Assis, deputada Maria do Rosário. Eu estou respeitando, deputada, eu respeito, deputada. Deputada, não é o momento. Não, ninguém fez isso. Ninguém fez de novo. Eu defendi alguma ditadura aqui? Eu defendi alguma ditadura aqui? Deputado, por favor. Vou seguir a lista de inscritos. O ministro Paulo Guedes apenas vai entregar as respostas à deputada Clarissa. Passo a palavra à deputada Adriana Ventura. Presidente Felipe, presidente, por gentileza. Raio muito de humildade. Eu também o acontece raio. Deputada, troque de... Tá alô, agora já, liberou. Deputada. Boa noite. A palavra, deputada Ventura. Presidente, por gentileza, presidente. Ministro. Por gentileza. Presidente, eu estou há tempo aqui pedindo para o senhor uma gentileza. Deputado, para falar. Eu conversei com o deputado Rubens Bueno agora há pouco. O deputado Rubens está preocupado com a questão do horário. Estamos aqui há bastantes horas. Vamos estabelecer um tempo aqui para que mais oradores possam falar e o ministro possa encerrar com a sua fala. Vamos tentar tocar. 10 horas eu acho muito tarde, deputado.
Vamos tocar mais um pouco, apenas vamos pedir celeridade, porque a cada atraso e mais pedidos de fala, a gente vai atrasando. Deputada Adriana Ventura com a palavra. Ô, presidente, eu tô... Alô, boa noite. Eu quero agradecer muito a presença do ministro Paulo Guedes e do secretário Rogério Marinho. Ao contrário dos colegas aqui, eu acho que a sua disponibilidade, a sua simplicidade, a sua transparência para explicar realmente é uma coisa que eu gosto bastante. E também pelo fato de entender que isso é uma construção coletiva. As pessoas não têm que concordar com tudo, elas têm que lutar pelos que elas acham correto, mas existe uma construção a ser feita coletivamente aqui, e essa tua abertura para entender isso eu acho muito importante. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Partido Novo, que a gente apoia muito essa reforma, e todas as vezes que a gente solicitou explicação, esclarecimento, nós sempre fomos muito bem atendidos. Eu só gostaria de levantar um ponto aqui que realmente eu tenho muita preocupação, em relação à comunicação. Então, o meu colega, o deputado Samuel, gostei da fala dele quando ele falou de narrativa, mas a minha grande preocupação é em relação à comunicação com a população. Como vocês pensam em trabalhar essa estratégia de comunicação de uma forma didática, simples e clara, para que as pessoas bem simples, aquelas que acham que estão sendo roubadas, que não vão ganhar nada, que vão trabalhar o tempo todo, como vocês pensam, dentro desse grande pacote, em trabalhar um sistema, não sei se com desenho, videografismo, eu não sei o que vocês pensam, tem um canal de tirar dúvidas, não sei se vocês já chegaram nesse estágio, para mostrar a importância, a necessidade, que eles não se sintam enganados. E eu passo a palavra agora para o meu colega Vinícius Poit, para completar minha fala. Isso já foi autorizado pela mesa. Presidente, apenas para agradecer o gesto do ministro Paulo Guedes. De fato, eu sei, ministro, quero agradecer o seu gesto de me entregar as respostas em mãos, assim como te entreguei as perguntas também em mãos. Tem 2 ou 3 perguntas aqui que vieram respondidas pela metade, mas entendo o esforço do ministro e marcarei uma audiência em breve, enviarei também um e-mail, um requerimento de informações ao Ministério para ter as respostas por completo. De qualquer forma, muito obrigada, ministro. Passo a palavra ao deputado Zé Nelton pela liderança Aqui, do Podemos. presidente. Terminar o tempo ali. Tem mais 1 minuto só para terminar o nosso tempo. Ok, não tinha ouvido. Obrigado. Deputado Poit com a palavra. Obrigado. Então vou ser bem objetivo, ministro Paulo Guedes aqui. Rogério Marinho, Bruno Bianco, toda a equipe, todos os meus colegas. E vou pedir para vocês, gente, foco na solução. A gente não está aqui para fazer uma briga política, uma guerra pessoal, ataques ao ministro, ou a gente achar que ele está atacando a gente está aqui para focar na solução. Tá claro, como o meu colega Gilson falou, o cobertor é curto. O cobertor é curto, e é curto para quem? 30% das crianças estão na pobreza, na faixa dos idosos das 7. Quem que você acha que vai sofrer mais com essa crise, pessoal? Como é que a gente vai olhar para os nossos filhos no futuro e falar para eles, a gente teve a chance de mudar o Brasil e a gente ficou de braço cruzado? Essa solidariedade, esse sentimento coletivo e esse coração, eu peço em todos nessa casa, para a gente pensar no futuro, deputada. Para a gente pensar na próxima geração, porque é lá que vai fazer a diferença. Presidente, para concluir, deputado, para a gente pensar no coletivo e deixar um legado para esse país. A faca e o queijo, ministro, está na nossa mão. Eu apoio essa iniciativa. Estamos juntos aqui, porque quem ganha não é o ministro, não é o Rodrigo Maia, não é o presidente da República. Quem ganha é o Brasil. Vamos pensar o que fazer. Com a palavra, o líder Zé Nelton. Zé Nelton. Toda a turma aí. Muito legal. Faltou conversar. Presidente, a ordem. Senhor presidente. A ordem da lista. Senhor presidente Francisquini, parabéns pela condução dos trabalhos. Quero cumprimentar. Senhor presidente, meu tempo é tempo de líder. Senhor presidente, corrige meu tempo. Meu tempo é tempo de líder. Tempo da liderança é 3 minutos, deputado. Não, 5 minutos, senhor presidente. O tempo do líder é 5 minutos. Se botar 3 ou 5? Podemos? Podemos é 3, né? Podemos é 3, deputado.
Podemos é 3. Senhor presidente, eu estava inscrito na sessão anterior e Vossa Excelência me disse que concederia um tempo diferente para a liderança do Podemos. É 3 minutos mesmo, deputado. É da Secretaria-Geral da Mesa, toda a questão. A deputada Zé Neto com a palavra. Senhor presidente, eu não zero o cronômetro, por favor. Pode zerar. Peço para restituir em deferência ao deputado Zé Neto. Senhor presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar o ministro Paulo Guedes. Ministro, eu tenho admiração profunda pelo senhor, pelo seu trabalho e também por estar aqui expondo a nova Previdência para o povo brasileiro. Mas eu quero fazer uma ressalva. Recebi aqui do Chile, diante dos protestos maciços, o presidente chileno, Sebastián Piñera, apresentou um projeto da reforma da Previdência para fazer que empregadores contribuem com 4%, quer dizer, na folha de pagamento dos funcionários, elevando a contribuição de 10% para 14%. Quer dizer, o regime não estava perfeito no Chile. Diante desse fato, esse processo de capitalização me deixa muitas dúvidas. Nós do Partido Podemos não vamos entrar aqui numa disputa ideológica de direita e de esquerda. Nós queremos que o Brasil vá à frente. Nós queremos mudar o Brasil verdadeiro e vamos proteger os idosos através do BPC. Nós queremos retirar da pauta da reforma da Previdência. Os rurais também nós vamos tirar. Agora me preocupou quando Vossa Excelência disse se manter na Constituição as reformas futuras, daqui 2 anos haveremos de voltar novamente para votar uma nova reforma. É o questionamento que eu faço, porque esse ministério já sabe que nós não vamos permitir que tirar da reforma da Previdência essa parte constitucional, porque nós queremos garantir que esse Congresso continue tendo autonomia e defendendo as novas gerações. Hoje podemos ter a confiança nesse ministro, mas amanhã nós não sabemos quem será o ministro da Economia do Brasil. Mas eu queria, ministro, fazer aqui outra pergunta. Por que já não tributarmos já os lucros e dividendos, acabar com incentivos fiscais, também as renúncias fiscais? Eu pergunto, como que esse ministério chegou a 1 trilhão no prazo de 10 anos? Ministro, vamos mexer na alíquota do imposto de renda. Então são as reformas que nós queremos para o Brasil. O partido, a bancada do Podemos, queremos a reforma. Vamos votar a reforma, mas com justiça social. Muito obrigado. A palavra pela liderança da rede, deputada Joênia Wapichana. Oi, senhor presidente, senhor ministro, eu quero expressar aqui as minhas preocupações com relação aos povos indígenas, que para efeito de previdenciários foram equiparados aos trabalhadores rurais. Também venho me expressar aqui essa preocupação, porque nós já estamos quase 8 horas aqui, e tem muitas dúvidas, muitas explicações. Estou preocupada também com a lista, né? A gente viu que foram pulados alguns deputados, principalmente depois da intervenção aqui do ministro Maia, né? Não sei qual foi o motivo, mas eu estava inscrita, e desde 1 hora estou aqui. E eu queria somente registrar essa preocupação de deixar bastante transparente esse diálogo que nós estamos tendo com o senhor ministro. Em relação aos povos indígenas, eles estão equiparados aos trabalhadores rurais e são os mais prejudicados ainda, porque já se tem uma situação de vulnerabilidade no dia a dia. Eu não sei se o ministro conhece a realidade dos trabalhadores rurais, dos povos indígenas, mas principalmente as mulheres. As mulheres que levam uma vida sacrificada, que trabalham da roça, que têm todo um dia a dia, uma rotina que é diferente dos urbanos.
a dificuldade que tem em acessar os direitos sociais, muitas vezes dificuldade até de acessar os direitos previdenciários. Eu quero colocar aqui essa preocupação também porque diminui a proteção à trabalhadora rural, estipulando uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres e agora exigindo ainda mais 20 anos de contribuição em um país onde a qualidade de vida no campo é extremamente difícil. É praticamente impedir a aposentadoria plena das trabalhadoras rurais. Isso afeta diretamente nós, indígenas, principalmente as mulheres que vivem em atividade produtiva de subsistência, que deixariam de ter o seu direito aos 55 anos para se aposentar apenas aos 60. E quem não entende as diferenças culturais nunca vai entender por que nós precisamos ter um tratamento específico e diferenciado, porque se vive no campo e se vive de uma outra forma, conforme seus modos culturais. Quem vive das atividades produtivas na floresta e nos campos, onde se começa a trabalhar muito cedo, sabe que esse benefício chegaria tarde demais. E os povos indígenas, nós hoje, cerca de 1 milhão de pessoas, tem uma contribuição fundamental para a manutenção do ecossistemas. E essa contribuição nós já fazemos milenarmente, como os povos originários, e mantemos essa condição vital, que não é somente para os povos indígenas, mas para a nossa biodiversidade e para toda a população no planeta. Também, e depende diretamente da natureza, para manter seus modos de vida e a cultura, e por isso possuem um conhecimento riquíssimo sobre a riqueza da natureza. Portanto, parte desse reconhecimento do que vivem e realizam vem em não penalizá-los nas reformas a serem feitas. A rede entende que uma reforma é necessária, sim, para garantir a sustentabilidade do sistema. Isso é uma questão de responsabilidade fiscal e social. Nós, parlamentares, aqui, isso falou uma coisa bem certa. Nós aqui somos responsáveis, sim, de tomar uma decisão. Mas essa reforma que foi apresentada, ela não traz a justiça social para o povo brasileiro. Isso é que nós queremos deixar bem claro, que não podemos deixar questões ideológicas e partidárias sobrepor o interesse do povo, que nos elegeu justamente para defender os interesses coletivos. Assim, eu entendo que seria necessária uma realização de uma audiência pública para tratarmos mais aprofundadamente dos impactos da reforma posta sobre os trabalhadores rurais e povos indígenas, no intuito de termos mais subsídios e chegarmos a consenso sobre o que pode e deve ser feito. Senhor ministro, eu espero que essa reforma, sinceramente, ela é necessária no nosso país, mas não à custa das pessoas que são mais vulneráveis, das mulheres, dos educadores, que deveriam ser realmente a sua importância como profissional, que desde cedo valorizam as nossas crianças, que têm uma responsabilidade muito grande nas costas e não podem ser penalizados. Eles não querem simplesmente trabalhar, mas eles já trabalham duramente. Professoras, professores, trabalhadores rurais, mulheres. Nós temos uma diferença em relação aos homens. Essa aposentadoria, ela vai prejudicar, sim. Tem muitas mulheres que sofrem e são mães de família. Desde o momento que se tem a vida, já carrego essa responsabilidade. Então, eu venho aqui me manifestar essa minha preocupação e falar para o senhor ver que há outra alternativa que pode ser colocada e não colocando em risco também a vida dos trabalhadores rurais. Muito obrigada. Era essa minha preocupação de buscar alternativas nessa reforma previdenciária para não prejudicar os trabalhadores rurais, os educadores e principalmente os povos indígenas que aí estão no meio dos trabalhadores rurais. Deputado Diego Garcia, com a palavra. Presidente, questão de ordem, a bem da justiça. Recebi as respostas incompletas. Peraí, senhor presidente, porque o ministro fez uma cena aqui. Mas peraí, deputada, qual o artigo? A pergunta de número 7 foi reescrita e modificada e não foi respondida da forma com a qual foi perguntada. A pergunta mais importante. Então, é importante colocar isso aqui. Não há motivo para questão de ordem, deputado. Respeito Vossa Excelência. Deputado, não é questão de ordem isso. Vem até aqui que nós conversamos. A palavra, deputado Diego Garcia. Aqui a pergunta reescrita para quem quiser ver e a resposta... Deputado Diego Garcia, com a palavra. Mas não tem problema. Eu vou entrar com o requerimento. Deputado Diego, você vai abrir mão da palavra? Deputada Clarissa, por favor, vem até aqui, vamos conversar, vamos... Não, é importante, porque a gente está fazendo cena.
Deputada Clarissa. Deputado Diego, por favor, vou passar para o próximo orador. Deputado Diego, com a palavra. Quero falar, presidente, mas pela ordem do plenário. Eu não vou falar dessa forma. Clarissa, por favor. Respeito o plenário. O que é estranho Deputada é que Clarice, para por favor. cumprimentar deram o microfone para ela, mas para criticar... Deputado Diego Garcia. Ei. Obrigado, presidente. Ministro Paulo Guedes. Deputado Diego Garcia, Podemos Paraná. Nós estamos aqui... Por favor, deputados, é segurada a palavra ao orador. Nós estamos aqui para ouvir o senhor, os argumentos favoráveis a essa proposta da reforma da Previdência. Vocês, durante todo esse tempo, nos disseram aí que a reforma é necessária para refazer esse pacto geracional que protege as gerações futuras. Nos dizem que a população envelheceu, que a pirâmide populacional se inverteu. E eu, ministro, acompanho milhares de pessoas pobres nesse país, no Paraná principalmente, no Brasil, pessoas com deficiência. Sou um dos vice-presidentes da CPD aqui na Câmara, pessoas que dependem do BPC. E nós sabemos que o BPC é uma solução possível para tantas e tantas pessoas que, ao final da sua vida laboral, ainda não conseguiu atingir um tempo de contribuição. Ninguém quer ter que depender do PPC. As pessoas, elas querem emprego estável, emprego formal, com carteira assinada. E nós precisamos proteger a todos, principalmente os mais vulneráveis. Como você explica, ministro, que esse parcelamento do BPC vai ajudar essas pessoas? Como é possível ser explicado isso? Porque até o momento nós vimos que em suas falas Vossa Excelência se colocou até sensível com a temática, mas não deu uma explicação sobre a atual proposta que está fazendo esse fatiamento do valor que hoje os beneficiários recebem. Um outro ponto e uma outra problemática tratando sobre esse tema é a questão da pessoa com deficiência. No caso daquelas que têm mais de um filho com deficiência, porque o benefício ele acaba computando sobre a renda per capita familiar, e nós não vimos nesse sentido nenhuma mudança para contemplar de fato essas pessoas que de fato necessitam, precisam, estão na maior parte dos casos abandonadas nos seus estados e municípios em todo o país. E seria talvez essa uma proposta mais inteligente do que... Para concluir, deputado. Eu até coloco, por que não antecipar sim esta idade dos 60 anos, mantendo os 65 hoje com o salário mínimo, e fazer esse adiantamento aos 60 anos como uma proposta muito mais positiva. A palavra, deputado Zeca Dirceu. Pedir mais uma vez silêncio também a todos os deputados, a todos que estão acompanhando a sessão, para que os oradores possam, da melhor maneira, proferir sua fala. Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é na verdade uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro.
Ele não era candidato. Por quê? Ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Me dá um encerramento. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6/2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8h45, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico presença será aberto às 9h. Está encerrada a reunião.